Em Uber da Gema, o roubo da taça Jules Rimet. O troféu foi subtraído duas vezes. A história começa em 1928, quando Jules Rimet, presidente da FIFA, tem a ideia de criar o primeiro Mundial de Seleção Masculina de Futebol, a Copa do Mundo, do Uruguai, em 1930. Ele concedeu ao escultor francês Abel Leclerc a missão de criar a taça, que foi inspirada na deusa grega da vitória, Nike. Essa é a pronúncia em grego, Nike. Depois, aquela marca de material esportivo americana pegou o conceito da asa e jogou em seu logotipo. O troféu era de prata esterlina banhado em ouro, tinha 35 centímetros de altura, um peso de 3,8 kg, a base era feita de lápis lazuli e tinha aquele conceito: a seleção tivesse 3 títulos, levava a posse definitiva da taça. Viajamos no tempo então para 1966. No dia 20 de março, em Londres, meses antes da Copa da Inglaterra, a taça estava exposta e foi subtraída em plena luz do dia. Foi acionada a Scotland Yard, a polícia britânica, que investigou, e a imprensa colocou que Jackson, um homem chamado Jackson, queria um resgate de 15 mil libras esterlinas numa maleta com notas de 1 e 5. No dia combinado para o resgate, ele foi pego e sua identidade era de Edward Bathley, um antigo combatente britânico da Segunda Guerra Mundial. Gerou uma comoção porque ele foi pego, entretanto, a taça ainda continuava misteriosamente desaparecida. Daí que entra um cachorrinho como herói inusitado chamado Pickles, que num jardim do subúrbio de Londres assa a taça envolta em jornal e torna-se herói e mascote da competição. Nessa época, o lado mais interessante é que o antigo conselheiro da CBD, chamado Abraham Tebet, diz que esse caso nunca aconteceria no Brasil, que aqui os bandidos amam o futebol. Lê do engano. No dia 19 de dezembro de 1983, a sede da CBF, que era na Rua da Alfândega, no centro, foi invadida. O Brasil já tinha ganho as Copas de 58, 62 e 70, tinha posse definitiva, o troféu estava exposto, mas a réplica estava no cofre, ou seja, uma atrapalhada só. E os mentores intelectuais desse crime foram o senhor Antônio Seta e Sérgio Peralta, que era vinculado ao Clube Atlético Mineiro e tinha livre circulação na CBF, que deu as informações para os bandidos renderem o vigia e roubarem a taça. Bem, a Polícia Federal concluiu que Luiz Bigode tinha negociado por 14 milhões de cruzeiros a taça, recebido 2 milhões em espécie e 12 em cheque, e que a taça havia sido derretida. A Polícia Civil do Rio começou a questionar quem foi o receptor da taça. Tudo indica que foi o argentino Juan Carlos Hernández. Primeiro que ele me monta uma empresa chamada Aure Rimet. Aure é ouro em latim e Rimet é de Jules Rimet. E nas instalações existia um material para derreter ouro. Bem, vira a teoria da conspiração, foi derretida, foi vendida. Até hoje ninguém sabe de fato, mas como nós cariocas usamos o humor contra a dor, a escola de samba Caprichosos de Pilares, no samba enredo de 1985, e por falar em saudade, tinha um refrão assim: aquela seleção nacional e derreter a taça na maior cara de pau. Uber da Gema, a história do Rio sobre rodas.